Irmãos, a paz do Senhor Jesus, novamente no canal Estaca Oportunidade, mais um vídeo para a sua edificação. Tenho certeza que algo que será dito aqui será de grande valor para a sua vida. Eu estava meditando agora há pouco e me veio à memória este livro que eu estou aqui. É os Evangelhos, o que Jesus fez e ensinou. Ele é da ETAD, como vocês podem ver aí. Ele é da ETAD, Escola Teológica das Assembleias de Deus, e é um livro muito importante. Como nós aprendemos aqui, e já ouvimos falar de pessoas, de teólogos, de pessoas exegetas, apologetas, pessoas que estudaram a palavra de Deus afinco e que pregam a palavra de Deus, porque foram chamadas por Deus e são inspiradas pelo Espírito Santo, a poder trazer para nós a suma, o contexto, o conceito bíblico, para que nós possamos crescer como Cristo pediu que nós crescêssemos, que fôssemos fiéis e pudéssemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Quando nós falamos da palavra evangelho, nós falamos de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas daquele que o evangelho cita. Os evangelhos são sinóticos. A palavra sinóticos significa paralelos entre ele. Eles são sinóticos porque em Mateus, Marcos e Lucas há um paralelismo, ou seja, ambos os livros são parecidos. Histórias que parecem iguais em ambos os livros. Na verdade, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escrito para 4 tipos de povos, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de povos, na verdade. Mateus escreveu o evangelho de Mateus aos judeus. Mateus era judeu. Então, em Mateus, ele apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Ezequiel, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 em diante, logo quando ele está à beira do rio Quebar, os olhos deles, os céus foram abertos e ele teve visões de Deus. Ele viu um ser que tinha 4 rostos. Ele viu um ser que tinha 4 rostos, e o primeiro era um rosto de leão, um rosto de boi, um rosto de homem e um rosto de águia. Ali, Deus já dava a Ezequiel que futuramente, após o cativeiro, tanto assírio como babilônico, o povo conheceria um que viria, nascido de mulher, mas que tinha pai no céu, e iria fazer a diferença nesta terra que Isaías, o messiânico, tanto profetizou. Então Mateus apresenta o seu evangelho ao povo judeu e apresenta Jesus como leão da tribo de Judá. Este foi o rosto de leão que Ezequiel teve em sua visão. Marcos, cujo seu nome era João Marcos, ele era romano e ele anuncia o seu evangelho para o próprio povo, para o povo romano. Ele apresenta, e o evangelho de Marcos é um evangelho conciso, é um evangelho pequeno. São poucos capítulos, numa totalidade de 14 ou 15 capítulos, 16 capítulos, aliás. São 16 capítulos existentes no evangelho de Marcos. E ali ele apresenta Jesus como aquele que veio para servir, como aquele que veio para trabalhar, como aquele que veio para ensinar, como aquele que veio para poder ser provado nos trabalhos que ele iria realizar. Então, Jesus é apresentado no Evangelho segundo Marcos como Jesus, aquele que veio para servir. Em Ezequiel, essa revelação é traduzida com um rosto, o rosto de boi. O boi também veio para servir, veio para ser forçado nos trabalhos, veio para poder trabalhar, veio para poder suprir e exercer a sua carga horária, veio para transpassar sua carga horária de trabalho. Jesus dizia: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, aos romanos, a liturgia e a biografia de um servo não valeria muito a pena.
até mesmo de um escravo. Então por isso que foi resumido, mas com grande potência, o Evangelho de Marcos tem. Esse foi o rosto de boi que Ezequiel teve em sua visão. Já Lucas, o médico amado, ele era grego e ele anuncia o seu evangelho, o evangelho de Lucas, ao povo grego. E o povo grego sempre acreditava em deuses, metade Deus e metade homem, ou até mesmo metade homem e metade animal. Quando nós olhamos para o povo da Grécia, para o povo grego e para Lucas, Lucas ele se importa com o seu povo e escreve o evangelho para poder resgatar o seu povo do pecado. Então ele apresenta Jesus como filho do homem, ou seja, Deus como filho do homem, metade Deus e metade homem. A Bíblia nos relata que ele foi 100% homem. Ele foi homem aqui na terra, mas depois que ele foi glorificado, ele se sentou à destra de Deus. E lá no início, no Gênesis, já dizia, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Lá na frente, Jesus já tinha sido crucificado. Então, a visão que Ezequiel teve, depois do rosto de leão, evangelho segundo Mateus, depois do rosto de boi, evangelho segundo escreveu Marcos, agora Lucas viu e apresentou seu evangelho aos gregos como Jesus, como filho do homem. E também Ezequiel teve uma visão de um rosto semelhante ao rosto do homem, já tipificando e apontando o evangelho segundo escreveu Lucas. E João, Ezequiel teve uma visão e a visão que ele viu foi como uma águia. Ele viu uma águia e João agora ele relata a sua trajetória, o seu evangelho para o povo de Cristo, para o povo que estava distante de Cristo e para as demais nações que ali estavam. Por isso que fala do rosto de águia. Quando ele teve essa revelação, ele entendeu que o evangelho seria boas novas para o seu povo. Seria boas novas para que o povo pudesse entender o chamado. Rosto de águia, porque no início, lá no livro de João, capítulo de número 1, versículo 1, ele já vem trazendo a genealogia de Jesus. Ele dizia, no princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele não olha para a descendência e não traz de Adão até José, de Abraão até José. Ele olha para a descendência e não começa como Marcos desde João Batista, nem muito menos começando com José e retrocedendo até sua genealogia até Adão. João faz diferente, ele não olha para o homem, para a terra e genealogias. Ele olha para o céu como uma águia que vem de lá de cima olhando para a terra. Ele olha e ele fala, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez, todas as coisas foram feitas por ele. Então João, ele apresenta Jesus como o olho de águia que tudo vê e eleva sua genealogia desde o Gênesis, aonde ele já existia e ele era e ele é hoje e ele virá para poder resgatar e buscar a sua igreja. Então, os evangelhos é uma obra-prima, é uma obra importante para mim e para você. Então, você pregador, você ministro do evangelho, você que está iniciando a sua trajetória, a sua carreira que lhe foi proposta, leia os evangelhos, entenda o tema central dos evangelhos. Abordem temas que vão impactar a igreja. Entenda, sempre busque ajuda divina. Sempre busque a orientação do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sempre busque orientação divina. Segundo tópico, tenha à mão o material do estudo. Se esforce, imprima, estude. Memorize, grave, Deus vai te dar a vitória. Terceiro, seja organizado ao estudar. Deus vai te dar a condição, vai te dar a oportunidade, vai te preparar o momento certo. Você vai sentir que Deus está te usando a cada dia mais. Fique tranquilo, leia bastante os estudos, leia bastante a Bíblia e saiba de que Deus vai estar no controle de tudo. Os evangelhos é a biografia de Jesus Cristo, foi aonde ele veio para ensinar, ele veio para realizar milagres, prodígios e maravilhas, mas foi também onde narra que ele veio e foi crucificado, para que eu e você fôssemos crucificados com ele, morrêssemos para esse mundo e nascêssemos para o autor e o consumador da fé. Então fique com essas 4 semelhanças,
as 4 visões de Ezequiel: rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, já tipificando o Evangelho segundo Mateus, aonde ele apresentou Jesus como o leão da tribo de Judá; em Marcos, aonde ele apresentou Jesus como aquele que veio para servir; em Lucas, como o Filho do Homem; e também João, que acabamos de falar, Jesus, o Filho de Deus. Ele é o autor e consumador da fé, da nossa vida. Então fique com Deus. Abranja no seu coração esse estudo sobre o Evangelho, esta pauta, esses comentários que eu fiz. Deus vai te usar nas suas saudações e o nome do Senhor vai ser glorificado. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dá um joinha aí e deixa a sua dúvida. Eu vou responder para você e marcar o seu nome aqui. A paz.